quando eu nasci, a gente morava em Ouro Verde, né, numa fazenda. Minha família morava numa fazenda. E eu nasci, e 2 meses depois que eu nasci, meu pai desapareceu. Desapareceu. É uma coisa assim, sabe que ninguém nunca mais viu falar, né? E minha mãe ficou com esse problema, coitada. Minha mãe era muito nova e ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. Meu pai tinha várias possibilidades. Alguém podia ter matado ele, ele foi embora, arrumou outra família, podia muita coisa, né? E aí tá bom, gente. Aí minha mãe, meus avós, minha mãe, enfim, ficou com esse problema. Eu cresci, a gente veio para Dracena, tinha 5 anos, né? E fui crescendo. E aí, quem é seu pai? O que aconteceu com seu pai? Sempre essa história, né? Meu pai não sabia falar. A gente falava, meu pai foi embora, né? A gente não sabe, desapareceu. Então, ficou com esse problema para minha vida inteirinha, sem a resposta. Sem a resposta, sem conhecer ninguém, sem nenhum vestígio, nada. Nada. E o seu pai sempre morou aqui na região? Então, não, meu pai era... Sabe o pessoal que vinha do Nordeste para trabalhar no estado de São Paulo? Entendi. Tá, então ele era de lá, do Nordeste, veio para cá. Conheceu sua mãe. Começou a trabalhar nas fazendas, o pessoal vinha para trabalhar aqui nas lavouras, enfim. Meu pai veio para cá, conheceu minha mãe, veio sozinho, meu pai. Então você não conheceu avós? Não. Então a sua parte paterna? Nada. Existe. Minha mãe não conheceu ninguém. Entendi. Então ele veio pra cá, naquela época vinham, Sim, eles sim. vinham no caminhão, vinham, né? Encontravam um amigo, e o amigo chamava, enfim, aí ele veio, começou a trabalhar aqui, eles, né, se gostaram, casaram no papel, tudo. Tem o nome do meu pai, ele me registrou tudo, mas eu tinha 2 meses quando isso aconteceu. Caramba. Aí, gente, o que acontece? Isso fica uma coisa muito ruim dentro da pessoa, principalmente pensa dentro da minha mãe, saber o que aconteceu. E eu, como criança, sem resposta, sem saber falar o que as pessoas perguntam, os amiguinhos perguntam, os professores perguntam, enfim. Bom, aí quando eu cresci, eu falei, bom, vamos tentar procurar, né? E aí minha mãe tinha o nome dele, casada com ele. Aí ela veio no fórum para pedir a separação, porque ela tinha que escrever o sobrenome dele. Ela queria acabar com essa história para ela poder casar de novo, continuar a vida dela. Aí o juiz colocou, pedindo para ver se achava algum paradeiro dele, alguma coisa, e não achou. Caramba. Então o juiz mesmo assinou o divórcio da minha mãe, porque não achou ninguém, não tinha nada, ele mesmo assinou. Minha mãe se divorciou sem ter a presença do meu pai. Aí, quando foi? E aí começou a internet. Sim. Vamos na internet procurar, e coloca nome, isso e aquilo, e nada, não aparecia nada. Evaporou. Aí, gente, aconteceu uma coisa interessante. Agora eu vou falar para você. Isso não foi em dezembro, foi em janeiro. Foi virada. Um pouquinho depois. Olha que dia que foi. 1/1/2021. Eita, pega. Tá? Estávamos todos na minha casa. A reunião de Natal na minha casa é excepcional. Vem 50 pessoas. Tá? Não é casa bela, casa cheia. É minha casa cheia. Minhas primas vêm. Como eu não tenho irmãos, minhas primas são minhas irmãs. Aí elas vêm, a gente se diverte, é uma coisa maravilhosa. E elas estavam lá, aí uma das minhas primas falou assim, Ni, minto, um pouquinho antes, nós conseguimos descobrir um negócio. A Gabriela, até que marcou aí, ela é advogada, eu pedi para ela, Gabi, vamos tentar achar meu pai e tudo. Ela pegou e conseguiu, através para saber um último lugar que ele poderia ter votado. Gente, tinha procurado todo jeito, procurou de um jeito onde ele poderia ter votado. Caramba. E ela conseguiu achar um lugar que meu pai tinha votado. Então, quer dizer, meu pai Estava vivo. estava vivo. É.
né? Conseguiu. Aí veio a resposta. Ele votou em tal cidade, mas ele tinha falecido fazia tanto tempo. Aí eu, nossa, meu Deus, que dó. Agora que eu consegui achar, fazia pouquinho tempo, tipo uns 4, 5 anos que ele tinha falecido. Aí ela pediu para o cartório que mandasse um atestado de óbito, uma cópia. Eu, como filha, tinha direito a uma cópia do atestado de óbito. Tá bom. Aí pegamos esse atestado de óbito e eu li lá naquele atestado de óbito, assim, do que ele tinha morrido, a cidade que era. E lá embaixo tinha um nome, assim, requerente, declarante, assim, um nome, Isabel Vieira de Lima. Eu falei, gente, essa Isabel deve ser minha irmã. Tem meu sobrenome, né? Vieira. Sim. Falei, gente, deve ser minha irmã. Aí agora eu não procurava mais meu pai, porque meu pai já tinha morrido, agora Sim. eu queria achar a Isabel. Sim. Aí não achava. E aí, quando foi dia 1º de janeiro de 2021, com as minhas primas lá em casa, minha prima falou, Ni, meu apelido é Nica. Ni, pega lá o atestado de óbito, quero ver. Deixa eu ver se eu procuro. Aí ela colocou lá, procurou, não achou. Aí ela falou assim, vamos ver se nessa cidade que está escrito o nome dessa Isabel, se não tem um blog de notícia, tipo Jorge Zanoni, Sim. José Cláudio Pascoaloto. Gente, não é que tinha? Aí ela escreveu assim, família de interior de São Paulo procura Isabel Vieira de Lima. Gente, não deu 15 minutos. Ei, bendito O Facebook. cara do blog lá de notícia falou, conheço a dona Isabel. Aí já veio, naquele mesmo dia, eu consegui falar com essa Isabel, que é minha tia, irmã do meu pai, através da filha dela, e eu conheci toda a família do meu pai. Caramba. Todo mundo eu achei. Em 2021. Em 2021. Eu completei 50 anos de idade. Eu faço aniversário em janeiro. Em janeiro, eu desvendei a história da minha vida. Caramba. Entendeu? E isso, assim, marcou demais. Isso foi muito emocionante. Porque você consegue imaginar você procurar seu pai por 50 anos? Deus me livre. Porque A assim, vida você inteira, né? saber Sem que... resposta? Sem Essa saber. que é a questão. Assim, não tinha, né, notícia, paradeiro, não tinha uma explicação. E Né? ele não teve outra família. Não teve outra família. E que ela... Ele morava com essa tia, então? Aí o que aconteceu? Gente, olha onde que meu pai foi parar, no Tocantins. Eita! Eu viajei 3.000 quilômetros para ir conhecer toda a família do meu pai, para eu ir no cemitério, porque eu queria enterrar toda essa história. Sabe, dar um fim? Sim. Aquela coisa que você não sabe se morreu, se está vivo, se tem alguém, se não é, enfim. Aí fui até lá, inclusive, aí conheci toda a história. Gente, depois vocês procuram no meu Facebook, tem uma foto, debaixo de um pé de manga, tinha 30 pessoas me esperando, eram meus tios, meus primos. Todo mundo se reuniu. Todo mundo da família se reuniu para me conhecer, todos sabiam da minha existência. Só eu que não sabia. Caramba. Eles sabiam que eu existia, porque o meu pai, no final da vida dele, que ele foi morar com essa minha tia, ele falava, eu tenho uma filha, ela chama Maria Nelly, e eu não pude mais voltar naquela cidade, porque eu estava jurado de morte, ele tinha feito uma dívida, naquela época pagava-se Sim. com a vida, Entendi. entendeu? E aí ele fugiu, né? Por isso que ele sumiu. Por isso que ele sumiu, e por isso que ele não teve outra família. Porque, na verdade, no fundo, Ele meio que protegeu você. era uma ai, que coisa que foi Fala, muito preciso sumir pra triste. ninguém ir atrás delas e tudo mais. Muito triste, assim. Mas ele foi um cara bem sucedido. Ele morou um bom tempo no Mato Grosso. Ele teve comércio. Gente, tá no Tá no sangue. sangue. Tá no sangue. Mas no fim da vida dele, ele morreu lá na casa da minha tia, já com problemas assim com alcoolismo, Entendi. né? E aí ele tinha lá guardado o atestado, de casamento. Certidão de casamento. Certidão de casamento com a minha mãe, que minha tia entregou. Caramba. Todos sabiam do meu nome. Gente, É. E acho que chega um ponto que ele não...
não sabe se deve voltar ou não, né? Aquele Não, medo, né? medo. Meus primos falaram, a gente sabia, eu procurei seu endereço, eu sabia onde você morava. Mas e o medo de chegar e não ser bem Ser recebido? rejeitado, né? Não sabia como explicar. Pois Caramba. é. Então, gente... Mas ele sumiu numa uma intenção boa, a intenção não foi ruim, né? Não foi de abandono, foi de medo, né? Mas isso também mostra que, assim como eu, deve ter muitas pessoas Sim. com essas falta de resposta. E assim, eu não perdi a esperança de que um dia eu poderia... Gente, mas o que eu queria mesmo era ter uma irmã. E não tinha um irmão, não tinha ninguém. Enfim. Aí eu continuo com minhas primas. Aí, primas. Tem um monte